Vamos lá, gente. Desafio químico número 4. E o desafio químico dessa semana veio de uma prova de processo seletivo ao mestrado/doutorado, a mesma prova, do programa de pós-graduação da UF. É uma questão de orbital molecular e é uma questão bem fácil, bem tranquila. Eu considero como sendo daquele tipo de questão para o aluno não zerar. Além dela ser fácil por natureza, ela ainda tem algumas ajudas ali que facilitam ainda mais. Mas vamos lá. É a primeira questão, da prova de Química Inorgânica. Espécies moleculares iônicas tais como H2+, He2+, e O2-, são conhecidas e podem ser detectadas por diversas técnicas. Com base na teoria dos orbitais moleculares, 2 pontos. Escreva a configuração eletrônica e determine a ordem de ligação dos íons H2+, He2+, O2- e suas respectivas espécies moleculares neutras H2, He2 e O2. E a própria prova facilita um pouco mais a nossa vida, porque ela tem essa figura onde mostra o diagrama do neônio 2, o diagrama já preenchido, mostrando essa parte que facilita a ordem, a sequência dos orbitais. Fazer a distribuição eletrônica de orbitais moleculares é de ver quantos elétrons nós temos em cada orbital molecular. Então, começando aqui com o H2+. No caso do H2+, nós temos apenas o orbital 1s. Esses dois orbitais interagem, formam o orbital σ1s e σ1s antiligante, de maior energia. O H2+ tem um único elétron, porque é um elétron de um hidrogênio, um elétron do outro hidrogênio, só que como ele perde um, só tem um elétron. E esse elétron fica no sigma ligante. Então, a distribuição dele é σ1s1. No caso do He2+, agora nós temos 2 átomos de hélio. Cada átomo de hélio inicialmente tem 2 elétrons, também no orbital 1s. Só que como é um cátion, nós jogamos fora um elétron, temos 3 elétrons. Como que fica a distribuição? 2 elétrons no orbital sigma ligante, o equivalente a vir para cá, por exemplo, e 1 elétron no sigma antiligante. Só que nesse caso são orbitais do tipo 1s. Então é σ1s2, σ1s*1. Essa é a distribuição do He2+. No caso do O2-, o diagrama completo seria assim, distribuição completa. Nós temos o par σ1s, 2 no ligante, 2 no antiligante. Nós temos o par σ2s preenchido, que seria o equivalente a isso daqui, ó. Ele também preenchido. Temos 2 elétrons no σ2p, seria o equivalente a esse. 4 elétrons no π2p, que seria o equivalente a isso daqui, ele aparece aqui. Se fosse o oxigênio, sobrariam 2 elétrons, que ficariam no π2p antiligante. Só que como é o O2-, tem um elétron a mais. Então são 3 elétrons no π2p. Então essa daqui é a configuração do H2+, He2+, e do O2-. Aí ele pede para determinar a ordem de ligação dos íons e das moléculas neutras. Para quem não se lembra, a ordem de ligação ela é definida como a quantidade de elétrons em orbitais ligantes menos a quantidade de elétrons em orbitais antiligantes dividido por 2. Só que a gente não precisa levar em conta todos os elétrons ligantes ou todos os elétrons antiligantes. Por quê? Para cada bloco fechado, o que é um bloco fechado? Quando nós temos 2 orbitais, eles interagem, formam um ligante e um antiligante, e tanto o ligante quanto o antiligante estão preenchidos. Então, cada bloco desse fechado não conta. Então, aqui no caso do oxigênio, não levamos em conta esse bloco, não levamos em conta esse bloco, ficamos apenas com esse daqui que está aberto. Qual seria, então, a ordem de ligação? No caso do H2+, é meio, porque temos um único elétron, ele está no orbital ligante, então é 1 dividido por 2. No caso do He2+, são 2 elétrons no orbital ligante, 1 no antiligante. Então, 2 menos 1, 1, dividido por 2, dá meio também. E no caso do O2-, nós temos aqui um total de 6 elétrons ligantes, 6 menos 3 vai dar 3, dividido por 2, 1,5. E no caso das moléculas neutras? Bom, no caso do H2, nós teríamos um elétron a mais. Então, a configuração aqui seria sigma 1s2. Meu sigma aparece um 6. Teríamos 2 menos 0 dividido por 2 dá 1. Então, a ordem de ligação 1. No caso do He2, teríamos mais um elétron aqui.
Então teríamos 2 menos 2 igual a 0, dividido por 2 dá 0. Então a ordem de ligação é nula. E no caso do oxigênio, O2, nós teríamos um elétron a menos. Então que seria, ao invés de 3, 2. Então teríamos 6 menos 2, 4, dividido por 2, 2. Ordem de ligação 2. Então, letra A, resolvida. Letra B. Para cada uma das espécies citadas, indique se a energia de ligação XX é maior ou menor no íon ou na molécula neutra. Bom, a gente pode olhar direto para a ordem de ligação. Por quê? O que é energia de ligação? É energia associada à ruptura dessa ligação. Portanto, quanto mais forte for a ligação, maior será a energia de ligação. E dentro da teoria do orbital molecular, como que nós avaliamos a força de uma ligação? Se uma molécula ela tiver mais elétrons em orbitais ligantes do que antiligantes, significa que na região internuclear, entre os núcleos, nós temos uma maior densidade eletrônica. Ter uma maior densidade eletrônica na região internuclear faz com que a ligação seja mais forte. Bom, a gente costuma fazer uma correlação com a ordem de ligação. A ordem de ligação é como se fosse um parâmetro que nos indica a força da ligação. Alguns costumam confundir, acham que a ordem de ligação é a mesma coisa que número de ligações. Não é isso. Mas ela pode estar correlacionada sim. Mas ela é muito mais um parâmetro. Na teoria do orbital molecular, uma molécula vai ser mais estável, a ligação ali entre os átomos será mais forte se nós tivermos mais elétrons em orbitais ligantes do que em antiligantes. Porque esses elétrons em orbitais ligantes estão entre os núcleos, portanto facilitam a aproximação dos átomos e, consequentemente, a ligação é mais forte. Entendido isso, podemos fazer a correlação com a ordem de ligação. Essencialmente, quanto maior for a ordem de ligação, maior será a energia de ligação. Então, aqui para o par H2 mais H2, a ordem de ligação do H2 é maior. Afinal, temos 2 elétrons em orbitais ligantes. Isso favorece a ligação, consequentemente aumenta a energia de ligação. Para o He2+, e o He2, bom, meio é uma ordem de ligação baixa, mas é maior do que 0. Na verdade, o fato da ordem de ligação do He2 ser 0 significa, dentro da discussão de orbital molecular, que essa molécula não existiria. Agora, o He2+, sim, essa pode existir, uma vez que a ordem de ligação é diferente de 0, ou seja, tem pelo menos um elétron na região internuclear. Agora, O2- e O2. A ordem de ligação do O2 é maior, logo, essa molécula apresenta maior energia de ligação. Aqui, a diferença, no caso, é a presença de elétrons em orbitais antiligantes. O O2- tem um elétron a mais em orbital antiligante. E no caso de um orbital antiligante, nós não temos densidade eletrônica entre os núcleos. Isso aumentaria a repulsão entre os átomos. Isso não favorece a estabilidade da molécula, não favorece uma ligação mais forte. Então essa daqui é a resposta para o item B. A explicação seria, essencialmente, falar que quanto mais elétrons estão presentes em orbitais ligantes, maior a densidade eletrônica entre os núcleos, logo a ligação é mais forte. Após falar isso, você definiria a ordem de ligação, mostraria que existe uma correlação e pode discutir então com base na ordem de ligação. Questão C. Dentre as espécies H2+, He2+, O2-, H2, He2, O2, existe uma molécula que não pode ser observada. Identifique-a e justifique sua escolha. Essa daqui, pessoal, isso aqui é uma questão de química geral, na primeira aula de teoria do orbital molecular. Se você aprendeu isso no ensino médio, é ensinado no ensino médio. Essa questão aqui realmente é dada. Quando a gente vê a ordem de ligação, o He2 tem ordem de ligação 0. Então, a princípio, essa é a molécula que não pode ser observada. Essencialmente, por quê? Porque tem ordem de ligação 0? Bom, lembre-se que a ordem de ligação é um parâmetro que associa a estabilidade molecular. Por que a gente não tem a molécula de He2? Porque a mesma quantidade de elétrons que estão em orbitais ligantes é a que está em orbitais antiligantes. Então, na verdade, a molécula não ganha estabilidade nenhuma. Esses elétrons não estão em um nível de mais baixa energia. Existe um detalhe na hora que a gente calcula, é que os orbitais antiligantes são um pouquinho mais antiligantes do que os orbitais ligantes. Ou seja, de fato esses elétrons estão num nível de maior energia. A molécula, nesse caso, não está num poço energético. Consequentemente,
seria melhor para que os átomos de hélio ficassem separados do que juntos. Então, nós não temos a molécula de HE2. Vocês podem falar sim, porque tem ordem de ligação igual a zero. Mas eu acharia mais interessante discutir essa parte de elétrons e orbitais ligantes estabilizar, elétrons e orbitais antiligantes não estabilizar. E quando esse número é igual, fica ali no 0 a 0, na verdade, o antiligante é que ganha, né? Porque o antiligante é mais antiligante do que o ligante é ligante. Acho que deu para entender, né? Falta mais uma questão, a questão D, mas antes deixa eu limpar um pouco aqui as anotações, senão vai ficar em cima. Bom, questão D. Indique qual espécie você espera que seja mais reativa. H2 ou H2+, HE2 ou HE2+, O2 ou O2-. Bom, a gente pode olhar a ordem de ligação também com um parâmetro, só que aqui é o seguinte: o que é uma molécula reativa? Existe um efeito gangorra, vamos dizer assim, entre reatividade e estabilidade. Quanto maior a estabilidade, menor a reatividade. Quanto menor a estabilidade, maior a reatividade. Na prática, se eu conseguir avaliar qual molécula é menos estável, e nesse caso a estabilidade essencialmente é medida pela força de ligação, né? Nós estamos pensando que essa molécula ela vai reagir rompendo inicialmente a ligação entre os átomos. Quanto maior for a ordem de ligação, portanto, nesse caso tem mais elétrons orbitais ligantes que estabilizam a molécula e diminui sua reatividade, menor será a reatividade. Então, entre o H2+ e o H2, a ordem de ligação do H2+ era 0,5, o H2 é 1. Então, o H2+ tem uma reatividade maior do que o H2, ele é menos estável. O H2 e o HE2+, aqui a ordem de ligação é 0 e aqui a ordem de ligação é meio. Então, o HE2 é mais reativo do que o HE2+, a ordem de ligação dele é menor. Eu coloquei entre aspas porque nesse caso não faz muito sentido, uma vez que a princípio não existe o HE2, então não tem o que comparar. Mas enfim, a gente compara, imaginando que um dia o HE2 chegou a ser formado, ele vai reagir rapidamente. E entre o O2- e o O2 tem ordem de ligação 1,5, o O2 tem ordem de ligação 2. O O2- é mais reativo do que o O2. O interessante, eu aqui falou do O2-, mas nós temos o peróxido, O2, 2-. Temos 2 elétrons a mais em orbitais antiligantes. A ordem de ligação nesse caso é 1. O O2-, o peróxido, ele é bem reativo. Ele é mais reativo do que o oxigênio. E a gente pode discutir isso pela quantidade de elétrons em orbitais antiligantes, diminui a ordem de ligação, acaba diminuindo a estabilidade da molécula, por isso que a ligação entre o peróxido, né, a ligação oxigênio-oxigênio é tão reativa, ela se quebra com bastante facilidade. Bom, pessoal, foi essa a questão, foi esse o desafio dessa semana. Se vocês quiserem que esse quadro continue, é importante que vocês deixem seus comentários, que vocês divulguem esse quadro, né? Joga lá no seu grupo do WhatsApp, joga lá no seu grupo do Facebook, manda para o seu professor. Lembrando que essa questão caiu num processo seletivo para o mestrado e doutorado. Então, se você pretende fazer esse tipo de prova, recomendo que você acompanhe esse quadro. E o mais importante, me siga no Instagram. É lá onde eu coloco essa questão no início da semana, que é exatamente para que vocês tentem fazer, enfim, já saibam mais ou menos o que vai ser cobrado. Então, depois confiram no vídeo se acertaram, se erraram, se, enfim, agarraram algum ponto. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado e conto com o apoio de vocês.